Bom dia. Realizamos a prática com reação de saponificação. Os discentes são Adna Keren, Dariane Ferreira, Paulo Neto e Kelvin Durães. E o docente, mestre Tiago Brial, no quarto semestre de farmácia. Primeiramente, colocou-se quantidade suficiente de chá de camomila para ficar bem concentrado e colocamos água destilada, quantidade suficiente para completar 50 ml de água de chá concentrado de camomila. Logo após, começamos a fazer as pesagens do óleo de rícino, do óleo extra virgem, do óleo de coco, do óleo de almendas, da manteiga de cacau e da vitamina E. O óleo de coco, 85 gramas, o óleo de rícino, 60 gramas, o óleo extra virgem, 250 gramas, a vitamina E, 7 gramas, o óleo de amêndoa, 100 gramas, a manteiga de cacau, 75 ml. Na prática de saponificação, para fazermos o chá, utilizamos a camomila. Fizemos através do método de infusão. Utilizamos uma panela com água e tampamos, e colocamos no fogo. Assim que pronto, coamos e transferimos para um beck, e esperamos esfriar. Em seguida, adicionamos o chá e todos os óleos em um só recipiente, para que podemos misturar. Com um agitador mecânico, misturamos todos os ingredientes. Passar alguns minutos, podemos ver que começou a ficar homogêneo. Ficou pastoso, na verdade, né? Assim foi transferido para as forminhas. O chá de camomila concentrado a 50 ml em um recipiente, completamos ele com água destilada até completar 250 ml. Veja-se que o sabão ele possui uma parte apolar, que é assim como a gordura e os óleos, e a outra parte que é apolar, assim como a água, no caso a água destilada usada com chá de camomila, que também foi cozinhado com água destilada. Deste modo, a partir da molécula da molécula do sabão interage com as moléculas apolares das gorduras e dos óleos, e a partir do polar que interage com as moléculas polares da água. Nessa prática, utilizamos o hidróxido de potássio como reagente. Foi utilizado 93 gramas desse reagente. Ele é uma base forte. Esse reagente é utilizado para absorver água, por reagir com ácidos, e é usado na feitura de sabonetes. Nessa reação acontecem micelas, que é uma estrutura globular formada por um agregado de moléculas anfipáticas, compostos que possuem características polares e apolares simultaneamente, dispersos em um líquido constituído uma das fases em colóide. Então, eu irei falar um pouco sobre reação de saponificação. Também denominada de hidrólise alcalina, é um tipo de reação química que ocorre entre um éster e uma base inorgânica, ou um sal básico, tendo como produtos finais um sal orgânico, que irá ser nosso sabão, e um álcool, que será o glicerol. Então, essa reação consiste em um óleo ou gordura mais uma base forte formando um sabão e glicerol. Nessa prática, foi utilizado óleos como o óleo de oliva, óleo de coco, óleo de rícino e o óleo de amêndoa. Também foi utilizado uma gordura, como a manteiga de cacau. Como base forte, foi utilizado o hidróxido de potássio. Então, a reação acontece assim: 3 moléculas de glicerídeos, por isso que se chama triglicerídeos, mais água, mais uma base forte. Então, a primeira etapa é assim: a água interage com a molécula de triglicerídeos, que havendo uma quebra nas pontes de carbono, exatamente aqui, onde vai formar o glicerol. Essa quebra é chamada de hidrólise. Então, o restante
da parte das moléculas interage com a base forte, que é o nosso hidróxido de potássio, que é o que forma o nosso sabão. Esse sabão possui uma parte lipofílica, que é essa aqui, que é a parte que vai interagir com a sujeira, com a gordura que no nosso sabão, e uma parte polar, que é o que ama a água e interage com a água. Essa interação se chama íon dipolo, que é uma ligação que forma uma ligação hidrofílica. Então, e o nosso potássio, que fica nessa parte aqui, acontece uma dissociação, o que faz com que sejam liberados íons de potássio, não ficando na molécula na parte polar. Então, conclui-se que o agitador mecânico não teve uma agitação e a força suficiente para dar consistência à nossa formulação. Então foi preciso ter uma agitação mecânica mais eficiente e mais forte à velocidade, com a ajuda de uma batedeira. E depois de 24 horas houve uma consistência um pouco mais eficiente de um pastoso para sólido. Ele não ficou nem tão sólido e não tão pastoso, havendo sim uma reação de saponificação, formando espumas. Observe-se ao lavar a mão com a formação de espumas. O sabonete não ficou de uma forma sólida na forma, por causa que a nossa base forte foi o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é responsável por causar a reação de saponificação e dando um produto em que o sabonete vai garantir uma forma semi-sólida, então meio pastosa, né? Não dará um sabonete, não resultará num sabonete de uma forma sólida, para que seja tirado de uma forma e garanta sua dureza. Então, nosso sabonete não ficou de uma forma sólida porque utilizamos como reagente o hidróxido de potássio, que é um reagente utilizado nas práticas em fazer sabonetes de uma forma semi-sólida. Ele não dará uma forma sólida ao sabonete. Se quiséssemos que o sabonete ficasse de uma forma sólida, utilizaríamos como reagente a soda cáustica, que é responsável em fazer sabonetes de uma forma sólida.